Boa noite, pessoal. Ixi, muita gente já entrando. Boa noite. Bacana. Estão me escutando bem? O áudio tá bom? Minha internet aqui, não sei se é a mais adequada. Roberto, grande abraço para você também. Obrigado, Eugênio. Puxa, só gente que eu admiro que tá entrando. Puxa vida, muito bom. Boa noite para vocês. Nossa. Ai, eu preciso pôr meu óculos. Porque eu vou ficar clicando na tela o tempo todo, mudando de slide. Esperar uns minutinhos, né, pessoal? Boa noite a todos que estão entrando aí. Ó, Scarlett, ó. Essa semana tem aula, né, Scarlett? Coisa boa. Ver você por aqui. Muitos amigos. Poxa. Fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Grande Kleber, poxa. Admiro muito o trabalho. Bom, pessoal, inicialmente, voltando, né, às lives, no início do ano, em janeiro, eu fiz algumas e falei sobre impressão 3D, depois eu não lembro, porque só foram 2 ou 3 lives no início do ano e eu tinha prometido que ia ser constante, mas agora, Adriana também, poxa, boa noite, professor Marcos. Nossa, muita gente legal, viu? Por todos vocês, muito obrigado por estar aqui dividindo seu tempo comigo. Espero que seja útil para vocês. E deixar alguns recados, por exemplo, se você acha que algum colega seu que trabalha com alinhadores vai se interessar sobre o que eu vou falar hoje aqui, né, que é a parte de biomecânica com alinhadores, então tem um botãozinho aí embaixo, um aviãozinho, compartilha com seu colega, tá? Eu acho que pode ser válido aí e espero contribuir com vocês da melhor forma. Poxa, pessoal até da Espanha já chamou aí, né, Eugênio? Poxa, muito obrigado, tá? Bom, enquanto vocês vão chamando, eu vou colocar aqui a tela, o slide inicial da nossa apresentação aqui. Bom, o Instagram não é o local para dar aula, né? Mas eu fiquei na dúvida, pessoal, se eu fazia aqui ou fazia no YouTube ou no Zoom, né? Abrir inscrição e tal. Mas a maior parte do público que me segue é daqui. Então eu tive que adaptar o conteúdo que normalmente eu dou para a tela, o formato, tudo aqui, né? E espero que seja proveitoso para vocês. Espero fazer um bom papel aqui nessa noite, né? E poder ajudar vocês. A gente vai se ajudar junto. Vamos contribuir juntos, tá? Eu quero o feedback de vocês, quero a participação. Vocês escrevam aí nas mensagens, nos comentários, algum comentário que eu estiver falando, né? Algum assunto. E vai ser um bate-papo, tá? Eu tô até aqui, ó, no sofá, conversando com vocês. E hoje, nessa noite, eu reservei para falar sobre algumas semelhanças e diferenças mecânicas entre o aparelho fixo e os alinhadores. Eu venho estudado, né, já há alguns anos os alinhadores e muito fortemente a biomecânica, né, o que a gente tem a respeito da literatura sobre a parte de como que funcionam esses aparelhos. Eu acho extremamente importante a gente conhecer todas as pessoas que tratam, fazem tratamentos ortodônticos com alinhadores, têm que entender muito bem como esses aparelhos funcionam. Mas a verdade é que nós não temos ainda todas as respostas, né? Nós temos
já há quanto tempo de alinhadores CAD/CAM? Por pouco mais de 20 anos, né? E a gente já sabe muita coisa do aparelho fixo. Há mais de um século a gente trabalha com interação slot e fio ortodôntico. Então, a gente meio que atingiu a excelência nos materiais, a gente já entende muito bem as limitações dos aparelhos fixos e vence isso da melhor forma. E com os alinhadores, esse conhecimento ainda está em construção. Eu não sou o dono da verdade. O que eu vou mostrar para vocês aqui é a minha visão a respeito dessa biomecânica com alinhadores. Quero aprender com vocês e eu vou compartilhar o que eu tenho estudado, tá? Eu tenho virado quase que o maníaco do PubMed, né? Buscando sempre informação. É um assunto que me encanta muito, a parte da biomecânica. Tive grandes mestres de biomecânica na especialização e hoje eu estou ao lado deles, né, lá no Instituto Lenza. E eu quero compartilhar com vocês uma linha de raciocínio que eu acho que vai ser interessante, tá? Para a gente compreender melhor esses aparelhos, certo? Vamos começar, né, sem atrasar mais. Bom, eu pensei essa apresentação, né, essa live nossa, mostrando uma sequência do que seria um planejamento racional, tá? Por que eu acho que isso é importante? Isso aí foi publicado, essa sequência está publicada no livro da Bert Melsen, mas é um capítulo que o Giorgio Fiorelli escreveu também, né? E ele é muito feliz quando ele coloca assim, meio que um passo a passo de como conseguir construir um planejamento, né? Isso aí eu acho muito interessante e eu acho que todas as pessoas, né, todos os ortodontistas deveriam se pautar, né, nessa sequência de passos, né? Então o primeiro passo seria definir tridimensionalmente os objetivos do tratamento, né, nos 3 planos do espaço. Então, o primeiro ponto, isso aí seria o diagnóstico, né? O diagnóstico é tão importante em todas as áreas da odontologia, as áreas da saúde e na ortodontia, principalmente nessa era aí dos programas e ortodontia digital. O pessoal não está dando tanta atenção assim, até mesmo porque quem faz o planejamento coloca a mão na massa mesmo, geralmente é um técnico das empresas. Algumas empresas têm ortodontistas, né, fazendo planejamento, mas a gente tem que entender que quem faz o diagnóstico não é a empresa, somos nós, né, os ortodontistas. Então é muito importante estabelecer a lista de problemas do paciente, né? Então esse primeiro ponto é importante. Em seguida, nós vamos definir o sistema de força necessário a ser liberado nas unidades ativas, ou seja, as unidades que precisam, os dentes, né, que precisam movimentar. Gente, isso é extremamente importante. Então, e independe de aparelho. Nós ainda não estamos escolhendo o aparelho. Primeira coisa é determinar que tipo de vetores, ponto de aplicação, qual que é o mecanismo. Você vai precisar de força, mais binário ou só força, né, para cada unidade dentária, para cada grupo de dentes que vai movimentar. Então isso aí é muito importante também. Em seguida você vai avaliar a ancoragem, porque geralmente a gente apoia em dentes para movimentar outros dentes. Então a gente tem os efeitos colaterais que podem se expressar ou não, dependendo de como a gente maneja. Então a ancoragem é muito importante o planejamento. E para alinhadores é tão importante quanto com o aparelho fixo. A gente tem que se preocupar com isso, independente do aparelho. Bom, estabeleceu as unidades que precisam, vão ser o apoio, e aí a gente vai tentar subdividir o tratamento em estágios, né? E depois desenhar, escolher o aparelho ideal para cada estágio. É aqui, pessoal, que vai chegar no final, né, num raciocínio de que qual aparelho é melhor, desempenha melhor, te entrega o sistema de forças melhor para determinado estágio do seu tratamento, né? Então, eu acredito que
todos os aparelhos têm limitações. Todos. Nenhum aparelho é perfeito dentro da ortodontia, sendo racional. Então, sabendo de vantagens e desvantagens dos aparelhos, a gente vai escolher, logicamente, os melhores, né, os que estão mais indicados para determinado estágio. Nem sempre um tratamento completo vai ser executado, de repente, com o mesmo aparelho, né? E os alinhadores, eu vou mostrar para vocês, eles têm algumas limitações que, de repente, seria interessante a gente não usá-los em determinados estágios do tratamento, tá? Então eu vou discutir isso com vocês, vou mostrar algumas imagens aqui, alguns slides. Quais são as situações que os alinhadores eles se comportam pior do que o aparelho fixo, né? Mecanicamente pior. Então não estou falando que ele não vai ser eficaz, né? Eficaz é se ele é capaz de executar determinada função. Poxa, ele pode ser eficaz, mas será que ele é o mais eficiente, né? Então a gente tem que tentar escolher sempre as melhores e as mais eficientes abordagens terapêuticas, né? Tentar otimizar o tempo do tratamento. Então eu vejo muitos problemas relacionados a tentar fazer coisa com os alinhadores que eles não são tão bons assim para fazer, né? Então eu acredito que os casos mais complexos a gente possa tratar com os alinhadores sim, mas aí a gente já está falando de mecânicas auxiliares, de repente até um tratamento híbrido, né? Então eu quero começar esse nosso bate-papo justamente falando assim, ó, o importante, qual que seria o passo a passo de um planejamento? Porque aí você vai escolher, sabendo, né, do que eu vou falar hoje, vocês vão entender quais são as limitações dos alinhadores, o que eles têm de semelhança e diferença com o aparelho fixo, para poder escolher o melhor aparelho para determinada situação. Certo? Muito bem. Vamos para o próximo aqui. Vamos construir a linha de raciocínio então. Então, a primeira semelhança, tá? Primeira semelhança entre aparelho fixo e alinhadores. Os alinhadores e o aparelho fixo seguem os mesmos princípios de biomecânica ortodôntica e biologia da movimentação dentária. Eu sinto dizer para os desavisados que não há mágica, não existe mecanismo extraterrestre que faz um alinhador funcionar diferente, né? Os alinhadores eles vão agir nos sistemas biológicos assim como qualquer aparelho, né? Então, os princípios de biomecânica, independente do aparelho que você vai usar, eles são os mesmos. E, inclusive, os princípios de biologia da movimentação dentária. Então, a gente vai revisar rapidamente, obviamente assim, estou construindo uma linha de raciocínio aqui junto com vocês. A gente precisa estar muito claro para a gente os conceitos de centro de resistência e a sua diferenciação entre os grupos de dentes, de posicionamento, né, entre dentes unirradiculares, multirradiculares. A gente também tem que entender o conceito de que força é uma grandeza vetorial, que ela tem uma magnitude, direção, um sentido e um ponto de aplicação, né? Então aqui, ó, no molar, por exemplo, a gente tem um vetor de mesial para distal, né? Esta direção do vetor determina o que a gente chama de linha de ação de força. Essa linha de ação de força, esse conceito é muito importante, porque todos os vetores que estão sobre a linha de ação de força, eles vão resultar num mesmo comportamento mecânico. Então, por exemplo, se eu empurrar esse molar no canto inferior direito aí, se eu empurrar esse molar de mesial para distal, na mesial dele, eu tenho um comportamento mecânico, e se eu colocar este mesmo vetor, mas puxando o molar pela distal, vai ter o mesmo comportamento mecânico, tá? Só que o aparelho fixo, ele funciona muito bem puxando dentes, né? Agora, os alinhadores, eles só vão agir empurrando dentes. Então, com o aparelho fixo, eu poderia muito bem colar um botão na distal desse molar, nessa mesma linha de ação de força, e ter o mesmo resultado de um alinhador empurrando pela mesial, né? Então,
a gente tem que revisar esses conceitos, linha de ação de força. Toda vez que um vetor, que uma linha de ação de força não passa pelo centro de resistência, nós temos uma tendência à rotação do dente, que é o momento, né? Então o momento ele pode ser gerado por uma força, no caso do molar, e o momento ele pode ser gerado também por um binário de forças, que é o caso dos incisivos ali, né? Então aqueles conceitos de um binário que seria forças de mesma magnitude, não colineares, mesma direção em sentidos opostos, né? Isso aí tudo vai valer aqui também, independente do aparelho. Bom, o conceito também importante que a gente tem que lembrar é o de centro de rotação, tá? Centro de rotação seria o ponto amarelo ali. O centro de rotação é o ortodontista que coloca isso, que escolhe onde que esse centro de rotação vai ficar. Como que a gente faz isso? A gente faz isso trabalhando com força e ou binários, tá? A gente posiciona e a proporção entre forças e binários, que é o que a gente chama de razão, momento, força. Então, o tipo de vetor que a gente vai no nosso planejamento aplicar, quem determina é o caso, tá? Não adianta a gente querer fazer coisas lá que na verdade que não vão ser executadas clinicamente, né? Então sempre é o caso que vai pedir que tipo de movimento ele vai ser necessário, né, para corrigir a maloclusão. Bom, e outra coisa é a questão de como calcular esse momento, né? Então a gente tem o momento da força e o momento do binário, a fórmula é a mesma, né? Na verdade, força vezes a distância no momento da força, e no momento do binário você pega uma das forças e multiplica pela distância entre elas, tá? Então esses conceitos são muito importantes, porque vocês vão ver que os alinhadores são péssimos para executar alguns movimentos. E não estou falando de mecanicamente eles conseguiriam fazer, mas tem outras questões que interferem nisso, como por exemplo a pobre elasticidade dos plásticos, tá? Eu vou discutir isso com vocês. Muito bem. Então, lembrando que esses conceitos são os mesmos para os dois aparelhos, e também a questão da biologia da movimentação dentária. O dente não sabe o que está empurrando ele, né? Se é um bracket com um fio ou se é um plástico, no caso dos alinhadores. Então o dente vai ter a força sendo aplicada, ou o sistema de forças, que vai causar um nível de estresse, né, na região do ligamento periodontal. Vai ter a formação de uma zona hialina e, consequentemente, né, a posição e a reabsorção e a posição, causando o movimento dentário. Gente, a biologia é a mesma. Não tem diferença entre alinhadores e aparelho fixo no que tange a resposta dentária, tá? Pois bem, primeira semelhança muito básica, né? Já a gente vai aprofundar. Agora, nós vamos para a segunda semelhança. Nos alinhadores e aparelho fixo, a ativação se dá pela deformação elástica dos elementos ativos em relação aos anteparos, né? Então, nos dois, existe um elemento elástico, né, que vai ser o responsável pela ativação. E aí, já tem uma grande diferença aqui entre os alinhadores e os aparelhos fixos, né? Então a gente tem aparelhos, a gente tem material, né? No caso os fios ortodônticos altamente elásticos. Eu acredito que a gente atingiu o estado da arte no que tange a material de ortodontia fixa, com os fios termoativados, com os fios com adição de cobre, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre fios ortodônticos. Então, assim, o que a gente tem de entrega de forças leves e constantes é demais, assim, é excelente, né? E aí, quando a gente vai para os alinhadores, vai para os polímeros, né, dos plásticos para os alinhadores, a gente volta muitos anos, né? Então, quando a gente vai avaliar um material,
basicamente, assim, as propriedades mecânicas, todos esses materiais, eles podem ser avaliados num gráfico de tensão, deformação, né? Carga, deflexão. E todos esses gráficos, a gente avalia a rigidez, né? Nessas curvas aí, a gente avalia a rigidez pela inclinação dessas curvas. Perceba que no níquel titânio, a inclinação é a menor de todas, né? E o níquel cromo, o aço, é a maior inclinação de todos. Então já dá para entender que o aço ele é mais rígido do que o níquel titânio, né? Isso aí a gente já aprende na especialização. Agora, como que será que os materiais poliméricos, né, os polímeros que a gente usa para os alinhadores, e onde que eles se encaixam nessas informações, né? Então, nesse estudo aí, não foi uma comparação entre eles, mas ele fez um compilado das informações de vários trabalhos, e aí ele mostra que o PETG, que é o polímero amplamente utilizado nos alinhadores, né? A gente tem também o poliuretano, mas o poliuretano ele está muito restrito a algumas empresas de alinhadores, né? Então, se a gente for falar assim, poxa, o PETG, que seria a produção de alinhadores mais comum mesmo, a gente tem uma rigidez menor do que o aço, né? Obviamente. E a gente tem nesse gráfico aqui o material que é um dos materiais que está prometendo, né, o mais promissor para entregar forças mais leves, né, sem decair tanto, que é a resina para impressão direta de alinhadores com memória de forma, que é a Terahertz. Então, nesse trabalho aí, ele já até quis comparar, né? Mas se vocês repararem, a inclinação da primeira parte do gráfico ali, a parte reta, ela é muito parecida com outros polímeros, até com o PETG, né? O polipropileno, né? Agora, o decaimento de força, lógico, vai ser completamente diferente, o que alguns trabalhos já têm mostrado aí, né? Mas percebam que a gente ainda está longe de forças leves e constantes, né? Que é o que a gente consegue com os fios de níquel titânio, principalmente os termoativados. Então há muito que melhorar, tá? A respeito de flexibilidade e a gente ter forças leves, né, por mais tempo. Bom, a Fernanda está falando, poliuretano é mais interessante que o PETG modificado nos casos de alinhadores. Bom, o poliuretano ele tem uma rigidez menor do que o PETG, tá, Fernanda? Então, eu acredito que assim, quando se trata de polímeros, tem até um colega que fala, né, poxa, a diferença entre os plásticos é pouca, né? Quando a gente vê com fios, a diferença é gigantesca. Poxa, aço, níquel, titânio, mas quando a gente está trabalhando com polímeros, entre eles há uma diferença assim mais próxima do que na rigidez. Estou falando a respeito de rigidez, tá? Existem outras propriedades que um alinhador precisa ter. Tá? Pois bem, então aqui a gente já vê uma grande diferença no quesito de flexibilidade do sistema. E quando a gente mostra só os polímeros que são utilizados para alinhadores ou alguma parte de alinhador, né? Template para Tátma, contenção. O policarbonato é o que os trabalhos mostram que é o polímero mais rígido, tá? O PETG fica logo atrás, né? Ele é menos rígido que o policarbonato. Mas perceba que o PETG é copoliéster, que muitas placas hoje também, algumas empresas estão trabalhando com copoliéster. Não tem tanta diferença assim. Tem diferença? Poxa, o que é uma diferença estatística, né? Lógico que vai mostrar a diferença, mas no quesito só de rigidez, tá bom? Rigidez. No quesito de rigidez, o PETG ele é levemente mais rígido do que o copoliéster, mas não é tanto assim. E o poliuretano, a gente tem aí uma rigidez menor, né, o que já se espera. Se você fosse falar assim, poxa, André, então por que a gente não usa polietileno, EVA para fazer alinhador? Poxa, porque um alinhador precisa ter outras propriedades também, transparência, né, resistência à tração, várias outras propriedades mecânicas que fazem de um alinhador se sustentar no ambiente oral. Não é só a questão de rigidez, tá bom? Muito bem.
E um grande problema que a gente tem com os alinhadores e com os plásticos especificamente, e que difere bastante da ortodontia fixa, é o que a gente chama de decaimento de força ou relaxamento de tensão. Perceba nesse trabalho aí que ele comparou alguns tipos de polímeros. Por exemplo, esse alinhador F22, ele é europeu e ele é feito de poliuretano de tripla camada, tá? Ele é muito famoso na Itália e ali na região da Europa. E a placa Duran, que é um plástico PETG. Perceba aí, nesse trabalho, mostrando o quanto a gente perde de força rapidamente. Há um relaxamento de tensão com o passar do tempo. Então, com 24 horas, que seria a última coluna desse trabalho aí, perceba que com poliuretano a gente perde mais do que 50% da força inicial, tá? E com PETG, mais do que 60%. Né? Então, um dos grandes problemas dos alinhadores, uma das grandes diferenças, a gente está falando semelhanças e diferenças, né? Infelizmente, é o relaxamento de tensão, tá? É a perda de força, perda de ativação. Por um lado, isso é bom, tá? Porque alguns estudos mostram que dependendo da ativação, a gente consegue aplicar forças por volta de 50 newtons. Poxa, 50 newtons, pensando que 1 newton é mais ou menos 102 gramas força, né? A gente seria uma força exagerada no ligamento periodontal. Mas a gente sabe que esses polímeros, eles perdem a força muito rapidamente. Aí, além disso, tem um gap que existe entre o alinhador e o dente. Eu não estou falando do gap da ativação, tá? Eu estou falando de um gap da produção mesmo. Dependendo do processo de fabricação, a espessura do plástico que você usa, o tipo de termoplastificação que você aplica sobre os modelos, isso tudo vai influenciar nesse gap. E esse gap funciona como perda de ativação, tá? Então, existem outros fatores que influenciam no que realmente o dente vai sentir. Mas, infelizmente, a gente está sujeito a essa situação, né? A perda de força de ativação de forma muito rápida, tá? E esse eu vejo um dos grandes problemas dos alinhadores, tá? E a promessa é que as resinas de impressão direta dos alinhadores tenham um decaimento de força muito menor e a força se mantenha mais constante ao longo do tempo. Certo? Muito bem. Vamos discutir aqui agora a terceira semelhança entre os aparelhos fixos e os alinhadores. Em ambos os aparelhos, as forças são aplicadas fora do centro de resistência, né? Isso pode parecer óbvio, mas vai ter algumas implicações e grandes diferenças de comportamento. Deixa eu colocar a tela aqui, ó. Veja só. Embora tenha semelhança, né, de forças fora do centro de resistência, logicamente, força fora do centro de resistência vai ter uma tendência de causar um momento nos dentes, né, obviamente, os dois aparelhos. Mas existem grandes diferenças aqui. Primeira diferença. A interação entre fio e slot, ela tem a tendência de ser mais uniforme ao longo da arcada, né? Então, assim, o slot é o mesmo, né? Você pode trabalhar com slot 0,22 de altura ou 0,18, o fio de um mesmo calibre. Você tem ali uma interação mecânica muito homogênea ao longo da arcada. Por outro lado, com os alinhadores, a gente tem uma interação de plástico com coroa. E a gente sabe que entre os dentes da arcada, a gente tem uma infinidade de anatomias e só aí já gera um problema de direcionamento dos vetores de força, né? Além disso, ao longo do tempo, essa interação pode mudar. Na progressão dos alinhadores, dependendo de como você fez o setup, que determinou a forma de cada alinhador, você pode ter uma interação, esse toque e a geração do sistema de força completamente diferente do quinto alinhador para o 10º, tá? Dependendo do jeito que você fez. E com o aparelho fixo,
a tendência é isso se manter constante. Então você sempre está trabalhando ali na mesma distância do slot em relação ao centro de resistência. Então você já tem muitos trabalhos na literatura estabelecendo a razão, momento, força para você controlar o tipo de movimentação. Poxa, isso é fantástico, né? Então, assim, a gente já tem respostas mecânicas muito mais fáceis, né, para trabalhar com o aparelho fixo do que com os alinhadores. Então, já de pronto essas duas grandes diferenças. Outra coisa e vai entrar na questão dos plásticos, do comportamento mecânico dos plásticos. Imagine assim, ó, você vai aplicar um torque em um incisivo. Você aplica o torque no fio, encaixa no slot do incisivo, no bracket, e aí ao longo do tempo a tendência é que isso se perpetue mecanicamente agindo ali naquele incisivo, né? Não perca força. Na verdade, vai decair aquela força por conta de uma melhora do dente, né? Mas mecanicamente ele suporta aquela interação. Agora, você vai aplicar um sistema de forças num alinhador, num dente, a tendência é que isso caia drasticamente ao longo do tempo, né? Inclusive nos primeiros dias, né? No primeiro dia. Então, do ponto de vista de perpetuação das forças, há uma grande diferença, né, entre o aparelho fixo e os alinhadores. Então, isso aí já faz com que a gente tenha que ficar mais de olho, né, durante um tratamento com alinhadores. Tá? Bom, vamos para a próxima. Quarta questão aqui, quarta semelhança, né, entre os aparelhos fixos e alinhadores. Para determinados tipos de movimentos, faz-se necessário a construção de sistemas de forças equivalentes. Eu vou entrar já nesse detalhe. Peraí que tem uma pergunta aqui. Será que iremos controlar esses momentos controlando a espessura dos alinhadores com a da grafite? A tendência é que a gente tenha um decaimento de força, né, por conta da espessura e a memória de forma muito melhor, tá? Já saiu alguns trabalhos justamente a respeito disso, como se comporta a resina na questão de aplicação de momentos, mas ainda a gente precisa dos estudos clínicos, né? Então, a gente já tem respostas positivas, viu, Jair? Então, o que eu vou falar agora é a questão seguinte, ó. Bom, se a gente aplica força fora do centro de resistência, basicamente isso, uma força na coroa, a gente tem um movimento de rotação não controlada. Com o aparelho fixo, com os alinhadores. Poxa, mas existem outros movimentos. Como que a gente faz para conseguir atingir esses outros movimentos? É justamente o assunto que eu vou entrar aqui. Entrou a imagem errada. Calma aí, que a gente vai chegar nela, tá? Desculpa, pessoal, é que eu tô começando, eu tô pegando jeito nessa coisa de apresentação aqui no Insta. Então, tá, ó, antes de entrar nos sistemas equivalentes, eu preciso falar para vocês que só tem como a gente movimentar a dente com 3 mecanismos. Só tem esses 3, não tem como a gente movimentar a dente de outra forma. Ou a gente aplica uma força no dente, ou a gente aplica um binário, ou a gente faz uma combinação entre força e binário. Só tem como movimentar a dente usando uma dessas 3 ações, né? Bom, e aí a gente vai entrar aqui nos tipos de movimentos que eu quero revisar aqui e mostrar para vocês onde que a gente vai chegar nas deficiências dos alinhadores em alguns movimentos. Então, basicamente, nós temos 5 tipos de movimentos dentários. Então, desculpa, a imagem tá pequena aí, tá, pessoal? Isso aqui era de uma aula. Então, eu tive que adaptar aqui para o Instagram. Mas espero que dê para observar. Lá em cima, os 2 dentes, os 2 incisivos. Ó, o primeiro aí da esquerda é o de translação, né? Na translação, qual que é o mecanismo dele? Coroa e raiz vão para a mesma direção, na mesma proporção, tá? O centro de resistência, ele se mantém em um deslocamento linear
E o centro de rotação desse movimento está no infinito. As características desse movimento é esse. Então, se você precisa desse movimento no seu caso, tá? Tem que acontecer, você tem que bolar um sistema mecânico que resulte nisso, né? Isso aí é interessante. O segundo movimento é o de rotação pura, em que coroa e raiz movimentam na mesma proporção, só que em sentidos opostos, tá? E o centro de rotação, que é a bolinha amarela, coincide com o centro de resistência, que é o círculo vermelho. Então essas são as características desse movimento. Já os outros movimentos, nós temos rotação não controlada. Na rotação não controlada, nós temos quais características? O centro de rotação ele está levemente aquém, apicalmente, ao centro de resistência. A coroa movimenta levemente mais do que a raiz. Então, olha só. Os casos de alinhadores que se você conseguir resolver com inclinação não controlada, o movimento radicular, o que tem que fazer ali no ligamento periodontal, no osso alveolar, o movimento que essa raiz tem que fazer, ele é proporcionalmente menor. Se é um movimento menor, tecnicamente é mais fácil de fazer, né? A gente leva muito tempo na ortodontia quando você vai fazer movimentos radiculares, né? Que não acontece da noite para o dia, né? Tem que respeitar o tempo, né? Respeitar o ciclo da biologia da movimentação dentária. Então, a rotação não... Eu gosto do termo rotação porque isso vale para angulação também, tá? Eu sei que vários trabalhos falam inclinação não controlada, tá? Mas você pode ter angulação não controlada também, angulação controlada e assim vai. Então, eu prefiro o termo rotação que envolveria todos os planos no espaço, né? Então, são essas características na rotação não controlada. Quais são as características da rotação controlada? Ápice estável, movimento predominantemente de coroa e o centro de rotação ele fica no ápice, tá? Então, se o seu caso pede isso, você tem que criar um sistema mecânico que eu vou mostrar já já, que entrega esse tipo de controle mecânico. E por fim, nós temos o movimento radicular. Quais são as características? Coroa parada, praticamente, eu falo borda incisal ali, o centro de rotação coincide com a borda incisal ou ponta de cúspide, depende de qual dente você está falando, e o movimento é predominantemente radicular. Então, se a gente for pensar, qual é o tipo de movimento que tem mais movimentação radicular? É o movimento radicular. Então, é um movimento que a gente precisa que o sistema de forças fique agindo por um tempo suficiente, né? Tempo suficiente para ter esse movimento. Então, muitas vezes, na progressão de placas, a gente não dá tempo desse movimento acontecer, né? Inclusive, não dá tempo para fazer outros tipos aí que precisaria de controle radicular, né? Eu vou discutir já já. Certo? Então, já falamos das características desses movimentos. E aí, pessoal, tem um conceito que é muito interessante, que é você entender que o centro de resistência é o coração do dente, tá? Quem falou esse termo é no livro do grande amigo Gustavo Gameiro, né? Eu adoro o livro dele lá os 10 conceitos fundamentais de biomecânica, né? Recomendo a todos para ler. E ele tem uma parte lá do texto que ele fala, né? O centro de resistência é o coração do dente. E aí eu complemento, gostaria de complementar essa fala dele, que aí essa questão aqui, ó. E o que o coração sente é o que vai determinar o tipo de movimento dentário, tá? Então, o sistema de forças que agem no centro de resistência é o que vai determinar o tipo de movimento dentário. Então, entre aqueles 5 tipos de movimentos, nós temos... Vamos lá, ó. O que o centro de resistência tem que sentir? Na translação, o sistema resultante no centro de resistência tem que ser só força, tá? Na rotação pura, só pode sentir momento. Agora, na rotação não controlada, na controlada e no movimento radicular, nós temos o centro de resistência sentindo
momento e força. E aí, vocês poderiam perguntar, poxa, André, tá bom. Então, existe uma grande diferença entre a translação e a rotação pura, mas entre os outros três, o centro de resistência está sentindo a mesma coisa. Tá, se você falar em característica, momento e força, sim, é a mesma coisa. Só que a magnitude entre elas, a proporção entre elas, não é a mesma, tá? E essa proporção diferente, a gente vai entrar num conceito que é o que a gente chama de razão, momento, força. Em todos os movimentos, nós temos uma razão, momento, força no centro de resistência específico para cada situação, para cada um dos tipos de movimento, tá? E, resumidamente, a razão, momento, força nada mais é do que a distância que a força tem que passar em relação ao centro de resistência, tá? E esse conceito de razão, momento, força também pode ser pensado por meio dos brackets, mas eu acredito que se você pensa em relação ao centro de resistência, independe do aparelho. O que o centro de resistência tem que sentir? É aquele sistema de forças, então a gente vai ter que bolar um aparelho que crie aquele sistema de forças resultante no centro de resistência. Então, aquela proporção, a razão, momento, força, vai determinar em que distância essa força, uma força única, tinha que passar em relação ao centro de resistência, tá? Eu vou mostrar um gráfico aqui do que está publicado no livro digital do George Fiorelli e da Bert Melsen, que eles conseguiram determinar, né, fazer um compilado de vários trabalhos, principalmente do Burston, com Nagel e outros, né, em que a gente consegue determinar aonde que tinha que passar essa força. Olha que interessante. Então, baseado na distância, a coluna da esquerda, o eixo Y, tá? O eixo Y, baseado na distância entre o centro de rotação e o centro de resistência, a gente consegue saber no eixo X a que distância do centro de resistência a força tinha que passar. E aí ele criou essas curvas baseado no comprimento radicular, né? Então vamos pensar aqui, ó, comigo. Vamos usar uma raiz de 15 milímetros. Vamos pensar assim, uma raiz de 15 milímetros, o centro de resistência, ele vai ficar ali por volta, se você contar do ápice até o centro de resistência, vai ficar em 10 milímetros de distância, certo? Porque a raiz com 15, né, você tem aí uma distância do centro de resistência até o ápice radicular de 10 milímetros. Então, para você ter o centro de rotação lá no ápice, onde que a força tinha que passar? Olha que interessante, o verde. Então, a gente olha ali o eixo Y do 10, a gente consegue perceber que tinha que passar a 6 milímetros do centro de resistência para ter esse tipo de movimento. Então, obviamente, isso vai variar dependendo do formato radicular e do tipo de movimento, mas só para vocês terem noção de que essa razão, momento, força, né, essa distância em relação ao centro de resistência é que vai determinar o tipo de movimento. E alguns movimentos a gente vai ver que o nosso limite ali é na coroa, né? Não estou falando de mecânica auxiliar, tá? Então eu gosto muito dessa tabela para ilustrar o quão complexo é o sistema de força que a gente precisa para determinados tipos de movimento. Então, olha só, de novo nessa figura, só que agora ela já está completa, né? Então, na translação, a força vermelha é o que o dente tinha que sentir, o centro de resistência tinha que sentir. Então, a força tinha que passar ali, tá? É a única, sem pensar em sistema equivalente, ali é a primeira opção que daria para ter translação. E a rotação pura, o centro de resistência tem que sentir só momento. Então a gente tem que ter binário. E olha só que interessante. Se a gente faz no setup a rotação no longo eixo do dente, pense em um premolar. Todo mundo já fez um setup. Eu acredito que muitos aí já fizeram um setup para alinhadores ou receber um setup de empresa. Quando você vê o dente girando no seu próprio eixo, ou seja, o centro de rotação coincidindo com o centro de resistência, isso aí não é um movimento de binário?
E por que a gente coloca a Tátima só por vestibular? Tá? É assim, a gente olhando a biomecânica, tá a resposta lá, que a gente tinha que aplicar um binário de forças naquele dente. E aí a gente coloca uma Tátima só por vestibular, não fica construído um binário tão eficientemente quanto a gente gostaria, né? Então, nesses casos, seria muito mais interessante você rodar de uma forma não controlada. Então, uma das faces, ela entra, né, gira, o dente vai girando e uma das faces entra. E depois você corrige isso, inverte o movimento. Você transformou um binário em duas rotações não controladas, porque aí faz sentido o Tátima só por vestibular, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que muitas das coisas que a gente faz no setup, a gente tem que criar o sistema biomecânico para gerar aquilo. Porque senão, se depender só do plástico, a gente já sabe que o plástico tem muitas deficiências, né? Então, olha lá na rotação não controlada, a gente tem uma força na coroa. Na rotação controlada, olha só, considerando uma raiz de 15 milímetros, a força tinha que passar a 6 milímetros do centro de resistência, né? Para você ter o centro de rotação no ápice. E no movimento radicular, a força tinha que passar acima do centro de resistência. A gente sabe que é inviável na prática clínica, né, pessoal? A gente sabe que os movimentos radiculares, olha onde que a força tinha que passar, acima do centro de resistência, né? Então, mecanicamente já tem muitas complicações. E aí eu vou entrar nos sistemas equivalentes agora. Então, olha só, vamos pensar aqui, ó, sistema equivalente, que eu acho que isso vai fechar a nossa linha de raciocínio aqui. Vamos pensar numa rotação não controlada. A gente já sabe, para uma situação hipotética de raiz de 15 milímetros, onde que tinha que ser aplicada essa força? Tá? Ali, a 6 milímetros do centro de resistência, certo? Assim a gente tem o centro de rotação ali no ápice e o centro de resistência, ele vai sentir a força e o momento necessário para esse movimento. A razão, momento, força para que isso aconteça. Certo? Mas na ortodontia fixa, a gente consegue aplicar ali? No dia a dia clínico? Não, né? Então o que a gente faz? A gente lança a mão dos sistemas equivalentes. Olha só, a gente coloca a força lá no nível do bracket. E lembre-se que o momento que o dente tem que sentir, a gente está usando um exemplo aí dessa forma, né, com essa anatomia, era de 600 gramas milímetros. Só que quando a gente desce a força para o nível dos slots, dos brackets, a gente está aplicando uma força de 1000 gramas milímetros. Não atinge a razão, momento, força da rotação controlada. E sim é da rotação não controlada. Então a gente tem que lançar a mão de um binário de forças, porque o binário, o centro de resistência vai sentir um momento, né? Então a gente gera um binário em sentido contrário, um momento no sentido contrário no binário lá no bracket, para tentar tirar parte, mais especificamente tirar 400 gramas milímetro do momento da força, né? Olha só que interessante. Então, a gente tem no slot uma distância muito pequena. E a gente sabe que o momento do binário é força vezes a distância. Se a distância é pequenininha, a gente tem que aplicar uma força muito grande para tentar gerar esse momento ali, ó, no centro de resistência, né? De 400 gramas milímetro. Então, fio de aço com slot de aço, poxa, isso aí aguenta, tá? É possível, é execuível fazer, né? Então, isso aí é interessante. Agora, vamos pensar no alinhador. Qual que é o comportamento mecânico da rotação não controlada com o alinhador? O alinhador tem uma vantagem em relação... Para a rotação controlada, tá? Para a rotação controlada, o alinhador tem uma vantagem em relação à ortodontia fixa, porque a gente consegue atingir níveis mais altos da coroa. Inclusive, a gente consegue ficar próximo ali, nessa situação hipotética, a 6 milímetros do centro de resistência. A questão é... Isso vai depender do tipo de recorte,
tá? A gente sabe que algumas empresas trabalham com nível de recorte mais alto e aí a gente já perde contato de plástico ali possível de atingir essa determinada distância. Mas é possível, se você pensar num recorte reto, né, que seria mais alto, é perfeitamente possível. Outra coisa, região cervical de alinhador é uma região que geralmente é muito fina, tá? É mais fina que a região incisal. Então, na termoplastificação, isso aí é fato. Pega um espessímetro, termoplastifica um alinhador, pega um espessímetro, mede a borda incisal ali, o plástico, a espessura do plástico depois na região cervical. Você vai ver que tem uma espessura menor. E menos espessura significa menor capacidade de entregar força, tá? Se fosse só isso, já seria menos problemas. Mas a gente tem um problema, um agravante pior. Que a forma das coroas, né, assim, geralmente tem um equador coronário em que a remoção e a colocação constante tem a tendência de abrir essa borda ali do alinhador. Vai abrir no limite que o toque aconteça somente no equador coronário ali, tá? Então a gente perde com o tempo uma boa aplicação de força aí nessa região, tá? Então eu citei 3 situações aí que complicam esse papel do alinhador. Embora ele consiga atingir, a gente tem uma perda de força muito grande. É lógico, com os alinhadores impressos, pessoal, a gente consegue controlar a espessura e de repente ter um vetor de força que mantém a força por mais tempo, né, constante nessa região. Isso é fantástico. E outra coisa é que aguente, né, sem se deformar permanentemente, pelo menos fácil, de uma maneira fácil, a remoção e a colocação. Não é? Isso aí também, a gente está lidando com um aparelho removível, né? Então, entenderam que na situação de rotação controlada, poxa, a gente já sabe que a rotação não controlada, com os alinhadores, tudo bem, assim como a ortodontia fixa. Agora, os alinhadores, eles tinham potencial para fazer esse tipo de movimento melhor que a ortodontia fixa. Só que a gente cai na questão de nível de força, tá? Porque no decaimento da força e assim vai, pelos fatores que eu discuti com vocês. Certo? Muito bem. Vamos agora para a translação. Inclusive isso gerou uma polêmica entre alguns colegas, em que eu comentei, fiz uma publicação falando que é impossível fazer translação como a gente faz com os brackets, né? Que seria possível com os alinhadores. E eu vou explicar o porquê, tá? As imagens aqui vão ficar esclarecendo. Pois bem, na translação, o que tem que acontecer? O centro de resistência ele tem que sentir só força, certo? Então, o que a gente faz, sabendo disso, por que algumas empresas produzem alinhadores com os cortes diferentes? Isso aí varia eu sei que algumas empresas, elas personalizam o recorte, tá? Não são todas as empresas que padronizam um recorte só. Eu sei que algumas empresas, elas têm como personalizar, tá? Mas isso também está relacionado à deformação no remover e encaixar, tá? Se você tem um recorte mais baixo, a abertura que o alinhador tem que fazer ao passar pelo equador, isso aí reduz bastante, né? Então é uma situação que pode favorecer, tá? Pois bem, vamos aqui para o bracket. O que a gente faz quando a gente quer translação? Deixa eu achar aqui. Aí, achei. Ó, muito simples, como se fosse simples fazer isso na vida real, né, com os brackets. O que a gente precisa fazer? Bom, eu preciso que o centro de resistência só sinta força, né? Se a gente aplica a força no nível do bracket, logicamente o centro de resistência vai sentir um momento, se você considerar a distância de 10 milímetros, de 1000 gramas milímetros. Então, olha só a responsabilidade nossa no aparelho fixo. A gente tem que dar um torque tão grande, maior do que o da rotação controlada anteriormente, que eu havia mostrado, que anule completamente esse momento da força, tá? Então, é possível fazer isso mecanicamente? Lógico que é. Aparelho fixo, poxa, é difícil você acertar, mas não é possível? É possível sim, né? Vamos pensar que você está lá inspirado no dia, você conseguiu equilibrar
o sistema de forças e fez com que o centro de resistência só sinta a força, conseguiu anular o momento da força com um momento de binário em sentido oposto. Poxa, fantástico. Então, não é algo impossível de acontecer, né? Isso aí é possível de acontecer mecanicamente. Agora eu quero mostrar para vocês com alinhador, tá? Que aí vai entrar numa inconsistência mecânica e eu vou explicar para vocês o porquê. Com alinhador, então o que acontece? A gente aplica força ali na coroa. Vamos pensar ali só a força verde, tá? Então, o alinhador, o mais alto que a gente pode aproximar ali do centro de resistência seria ali na região cervical, né? Então, vamos pensar ali, a força verde, de qualquer forma a gente vai gerar um momento. E o legal é que esse momento, ele é menor do que o momento gerado pela força no bracket. Por quê? O bracket está mais abaixo. A gente conseguiria atingir uma altura mais perto do centro de resistência e assim você ter um momento menor para ter que anular, tá? Muito bem. E aí você pensa, poxa, então eu tenho que gerar alguma coisa que anule esse momento da força verde. O momento da força verde lá em cima, que está a 7 milímetros do centro de resistência, né? Tá de 700 gramas milímetro. Então tem que ter um binário de menos 700 gramas milímetro. Ali na coroa, algumas coroas, você tem essa distância, né? Então, obviamente, você conseguiria ter força de 100 gramas com uma distância entre elas de 7 milímetros, você poderia anular, tá? Mas a questão é o seguinte, olha o detalhe. Com um aparelho fixo, o torque é em um plano e a força é em outro. O torque é no plano vertical, né? As forças ali, o binário de forças, ele está no plano vertical. Então, aqui, o binário amarelo que está no alinhador, principalmente quando a gente está olhando a componente vestibular, não existe diferença entre o verde e o amarelo na vestibular. Na verdade, o toque é o mesmo, né? Então, o que acontece? Não tem como centro de resistência só sentir a força, tá? Porque olha só, vamos pensar, se for só o verde, o centro de resistência vai ter a força verde e o momento. Já tem momento, já não dá certo. E se for o amarelo, o centro de resistência vai sentir momento. Eu queria força, não vai ter força, tá? Então, mecanicamente, não tem como a gente repetir a mesma coisa que é possível fazer com o aparelho fixo, tá? Mecanicamente não tem como a gente fazer. Aí você fala, poxa, André, mas então como que eu poderia fazer translação com o alinhador? Como uma outra forma é você inclinar a coroa primeiro e depois ter o movimento radicular, né? Como acontece em vários movimentos na ortodontia fixa, né? Inclusive na retração pode acontecer isso, né? Você perder inclinação e depois trazer a raiz, né? Com auxílio de ancoragem, eu falo assim, mecânicas auxiliares, tá? Aí você conseguiria atingir o centro de resistência. Se você conseguir passar a força, a linha de ação no centro de resistência, com alinhador, com alguma coisa, alguma extensão, aí é possível. Mas eu tô falando assim, em nível coronário, só o alinhador mecanicamente é impossível, tá? Por quê? Porque não tem dissociação entre as forças amarela e verde por vestibular. Na verdade, elas são a mesma, tá? Então, ou ele faz uma parte do movimento com rotação não controlada e a outra parte com binário, que seria o movimento radicular. Tudo bem, mas entenda que o resultado final pode até ser de translação, mas o dente não fez o caminho de translação, né? Então, o que na ortodontia fixa é possível fazer. Não estou falando que é fácil, mas é possível fazer. Com os alinhadores não seria, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, olha só o tanto que é mais complicado na questão do movimento radicular com os alinhadores. Vejam só. Então, se eu quero um movimento dessa raiz para lingual, perceba que a força tinha que passar acima do centro de resistência,
tá? Então o centro de resistência vai sentir a força nesse sentido e um momento no sentido anti-horário, que é o que a gente precisa para trazer a raiz, tudo bem? Então ali está 4 milímetros. Então o centro de resistência, ele tinha que sentir um momento de 400 gramas milímetro, além da força, né? Que no caso 100 gramas, certo? Vamos pensar aqui o que a gente precisaria fazer com aparelho fixo, tá? Com o aparelho fixo, olha só, a gente aplica força no bract, concorda comigo? E olha que coisa mais doida. Se a força está abaixo do bract, beleza, o centro de resistência ele sentiria a mesma força. Tudo bem, no mesmo sentido. Só que o momento gerado pela força verde, ele é gigantesco e é no sentido contrário do que a gente queria. Então, olha a importância que a gente tinha que gerar no torque lá no bract para poder não só anular, como no movimento anterior. O torque tinha que anular esse momento, né? Para ter translação. Aqui a gente tem que anular e ainda tem que sobrar um momento no sentido anti-horário para poder trazer a raiz, né? Então, de novo, distância pequenininha. A gente está ali na distância de slot, parede superior, parede inferior. Então, pense o tanto que a magnitude do torque tem que ser, a força, né, nesse binário tem que ser alta para poder ter esse movimento radicular, né? Então, olha só, se com bract já é difícil fazer isso, né? Será que com alinhador é? Então, vamos mostrar com alinhador o que acontece, né? Que é esse slide aqui, ó. Então, o toque é muito parecido com a translação. A gente consegue o nível mais alto de atingir a força ali na região cervical, né? E mesmo assim vai gerar um momento no sentido que a gente não quer. Então, nós precisaríamos gerar um binário maior do que esse momento da força verde, gerado pela força verde. Mas aí que vem a inconsistência mecânica. Não existe dissociação entre a força vestibular amarela e vermelha. Ela é sempre a mesma. Então não tem como o binário ele ser maior do que a força, o momento da força verde, tá? Então, o que a gente faz normalmente? A gente faz esse movimento radicular só com o binário, tá? Só com o binário, ou pelo menos tentando fazer binário, né? A gente sabe que ao longo do tempo, o que vai acontecer? Esses binários, diferentemente da figura aí, pessoal, eles não são horizontais, por conta da forma da coroa. Eles geram um vetor oblíquo, e o vetor oblíquo da incisal, ele tem componente intrusiva maior do que a extrusiva na região cervical. Então, a tendência é que o dente intrua e a gente perca o contato do binário com o tempo. Tá? E aí, já saiu até trabalho falando sobre isso. O que você poderia fazer para que o efeito da intrusão não se manifeste? Primeira coisa é lembrar que a intrusão é um movimento lento, é um movimento mais lento que a gente tem na ortodontia, né? Então, não é rapidamente que essa intrusão vai se manifestar. Mas antes disso, o plástico já deformou permanentemente, ele já perdeu o contato ali na cervical por conta da remoção e do encaixe, né? Mas vamos supor que tudo isso foi vencido e que ainda perpetuou. Os vetores oblíquos desse binário fazem com que o dente ele intrua e perca o contato ali na região cervical, ou incisal por lingual, e aí só sobre a força vestibular. E o que restar, né? E o que restar, tá? Então, a tentativa da gente fazer correção radicular com os alinhadores não é com a mecânica, não é parecido com a ortodontia fixa. A gente vai ter que trabalhar, infelizmente, só com um binário, tá? Mas aí vem uma questão assim que eu quero que vocês reflitam, que também a resposta está na biomecânica. Gente, se a gente aplica só binário em um dente, teoricamente a coroa vai para uma direção e a raiz vai para a outra, na mesma proporção, mas em sentidos opostos.
Essa é a definição, não é? Das características do movimento de um binário. Centro de rotação coincidindo com o centro de resistência. Mas o alinhador, por que a gente consegue ter um movimento radicular? Porque o alinhador, ele tem alguma capacidade, eu não estou falando que é muita, mas ele tem uma certa capacidade de restrição do movimento coronário. E é por isso que a gente consegue ter mais movimento radicular numa hipótese de que isso aconteça, tá? Eu não estou falando que a força se perdeu totalmente, se existir força ainda. Vamos falar dos alinhadores impressos, que a força perpetuou. Vai acontecer o movimento predominantemente radicular por conta de uma certa capacidade de restrição do movimento da coroa para vestibular, né? Por conta da forma do alinhador. O alinhador encapsula as coroas dos dentes, né? Então a gente tem ali uma certa restrição. Essa restrição, essa capacidade, vai depender do polímero, do quanto ele relaxou, tá? Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Os alinhadores podemos dizer que têm sistemas de forças determinados ou indeterminados? É uma ótima pergunta e eu não tenho a resposta. Eu preciso estudar mais, conversar com mais pessoas que entendem, né, sobre isso. Assim, se fosse para chutar, eu acharia que ele parece muito mais sistemas estaticamente indeterminados, tá? Mas eu posso estar completamente errado falando besteira para vocês nesse momento. Então, é só uma suposição. Eu acho que eles se comportam mais como indeterminado. Mas eu não tenho certeza, tá bom? Cezanne? Então, vejam o quão complexo é fazer translação e movimento radicular com alinhador. Então, assim, a gente faz esses movimentos, mas de uma maneira... como é que eu posso falar? Perdendo todo o potencial que a mecânica ortodôntica fixa seria capaz de fazer, né? Então, não é algo surreal, né? Então, muito bem. Gente, desculpa se tá muito profundo, mas eu adoro esse assunto, né? E eu quero ajudar vocês, eu quero saber de vocês também as opiniões, tá? Os binários seriam Power Reed? Poderia ser com Power Reed, tá? Mas a própria forma do alinhador já seria capaz de fazer esse toque, tá? Eu não estou falando que alinhador é ótimo para fazer binário. Inclusive, ao contrário. O que a gente vê, então, tecnicamente, por conta do decaimento de força, é que os alinhadores, eles são ruins para fazer binário. Aí você fala, poxa, André, mas eu vi um caso lá de um colega que conseguiu fazer um movimento radicular bem feito. Poxa, ele deve ter encontrado condições clínicas favoráveis para isso. Material, o paciente usou, não ficou tirando o tempo todo, o alinhador não deformou, usou um polímero bom, né? Mas o que eu queria falar é que a resposta mecânica, a base da biomecânica nos dá a resposta que mecanicamente é difícil fazer esse movimento, né? O que eu queria mostrar para vocês. Vamos para a última semelhança. Alinhadores e aparelho fixo, eles fazem parte de um mesmo grupo de aparelhos, os aparelhos contínuos. Gente, isso aí é interessante a gente entender, porque os aparelhos contínuos, eles vão causar meio que um sistema caótico, tá? Não tem como a gente ter certeza sistema de forças que cada dente está sentindo, tá? É muito difícil. Até os estudos do Burston lá com sensores, eles conseguiram determinar 2 a 2, né? Pensando em dois grupos, do que seriam 2 grupos de dente. E aí determinou as 6 classes de geometria, né? Que a gente estuda, né? As 6 geometrias de Burston. Mas quando você pensa na interação de 2 a 2, o quanto cada grupo de dentes vai influenciar, vira um sistema caótico. A gente não sabe, infelizmente, arco reto, na técnica do arco reto e na técnica dos alinhadores, não tem como a gente saber o sistema de força do que cada dente está sentindo. Mas a gente sabe que ele vai obedecer à lei do equilíbrio estático. Então a gente sabe que a somatória das forças e dos momentos, no final, tem que dar 0.
né? Então isso aí já pelo menos isso a gente tem a certeza, né? Que os alinhadores obedecem à lei do equilíbrio estático. A Amanda falou, para toda ação há uma reação desejada ou não. Sim, né? Com certeza. Tá? Então, mas olha só que interessante que eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui, ó, que é a parte final. Olha só esse caso, que também está publicado no livro digital do Fiorelli, com a Birgit Melsen, mas essa foto também saiu nesse artigo de entrevista do Giorgio, que ele deu para Dental Press Clínica. Então, que ele estava mostrando, né, o quão previsível é o que cada dente sente. Então perceba assim, ó, olha o arco reto, né? Arco reto, passou lá nesses dentes totalmente desalinhados. E aí o que a gente espera que cada dente sinta, né? Se eu mostrar para vocês que a evolução desse caso foi para essa situação aqui, ó. Olha só. Então, poxa, os incisivos estavam nivelados, era só melhorar outros grupos de dentes. Então, esse é o dissabor dos aparelhos contínuos, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Os alinhadores por muito tempo podem intruir os dentes posteriores? Essa intrusão não programada é um efeito colateral. E sabia que é um efeito colateral de vestibularização? Tá? Mas uma vestibularização que demora muito tempo. Né? Se você for pensar, pensa assim, ó, num arcado inferior, um incisivo vertical, e você quer vestibularizar. A forma do alinhador, quando ele encaixar, ele vai comprimir a região posterior. Então, a intrusão na região posterior é um efeito colateral de uma vestibularização. Não estou falando que é só a única situação, tá? É a situação que eu vejo muito comumente. Na vestibularização, tudo bem, você consegue vestibularizar bem, mas o equilíbrio mecânico dessa vestibularização é a intrusão posterior, infelizmente. Agora, a manifestação dessa intrusão, a gente sabe que precisa de tempo, por isso que eu falei, uma vestibularização muito demorada, ou que você teve que fazer um estagiamento antes de vestibularizar, então depende, né, de algumas situações. Então, aparelho contínuo, pessoal, a gente sabe que no final o fio vai ficar reto, né? O arco reto. Os slots, eles vão ficar ali naquela questão que a gente sabe do plano de Andrews, né? Os slots todos alinhados, todos nivelados, na verdade, no plano de Andrews. Mas às custas de quê? O dente que nem precisaria movimentar, ele faz o movimento, depois vai assumir uma posição, e a gente sabe que as técnicas ortodônticas fixas, elas são predominantemente expansivas e extrusivas, né? Nos alinhadores é muito ao contrário, predominantemente restritiva e muito intrusiva, né? Por conta de efeito semente de melancia e outras questões que não vai dar tempo de discutir. Então, nos alinhadores, por ser um aparelho contínuo, a gente está sujeito à deformação ao encaixar outros dentes que não tem nada a ver com o nosso planejamento. A gente deixou eles parados, mas eles vão sentir esse sistema de força. Por quê? Na ortodontia fixa, o fio não vai deformar, gerando sistemas de forças em outros grupos de dentes? Então, com os alinhadores é muito parecido. Você vai ter toques, zonas de pressão do plástico em dente, sendo que você nem programou esses toques. Só que o plástico, ele teve uma deformação ao ser encaixado que causou esses efeitos colaterais. E isso já está publicado em alguns trabalhos, né, mostrando isso. Se fosse para pensar, qual aparelho seria o sistema de força mais previsível? Não seria arco reto, não seria alinhadores. Sabe o que seria? Técnica do arco segmentado. É o sistema mais previsível. Você tem as unidades ativa e reativa, você sabe o que vai sentir, a desativação. Se for um aparelho, um sistema estaticamente determinado, você já sabe como ele vai desativar, e se for um sistema estaticamente indeterminado, você sabe que vai obedecer às 6 geometrias de Burston. Então, a gente já sabe muito bem como trabalhar com, né? Então,
Se fosse para escolher, já pensou a gente sempre ter previsibilidade, saber como que o aparelho vai se comportar, seria na técnica do arco segmentado. Só que isso leva a nossa prática clínica a um outro nível, né? Então, você vai exigir, primeiro, muito conhecimento de biomecânica dos dispositivos do arco segmentado. Você vai ter que saber como que eles se comportam na desativação. Outra coisa, você vai ter que ter muita destreza manual para poder construir esses dispositivos, trabalhar com materiais resilientes, né? E tempo de cadeira, o paciente tem que também se adaptar a esses dispositivos na boca. Se tudo isso acontece, se for possível de acontecer, poxa, eu dormiria tranquilo com os aparelhos, sabendo que o caminho que o dente está percorrendo, eu tenho total controle, tá? Mas a gente sabe que infelizmente tem a nossa rotina clínica, né, o tempo de cadeira, e tem também o que o paciente quer, né? Não dá pra gente fazer só o que a gente quer, né? A gente também tem que respeitar a opinião do paciente, né? É bom o paciente ele ficar ciente das limitações mecânicas, mas sempre a palavra final, né? Quem vai aderir ao tratamento é o paciente, então a gente tem que saber entender também esse lado, né? Então, para encerrar, pessoal, eu já fiz essa publicação e esse esquema tá também num artigo que é a última imagem. Os efeitos do encaixe. Alguém já pensou em segmentar também os alinhadores? Joaquim, eu conheço alguns colegas que fazem isso, viu? Para tentar potencializar e tentar controlar um pouco essa deformação ao encaixar, tá? Então, assim, não é novidade totalmente, existem colegas que fazem isso. Mas, sinceramente, se já está difícil entender o mecanismo de ação com ele contínuo, eu acho que com ele segmentado seria um nível a mais para poder estudar, tá? Seria uma limitação minha, eu teria que estudar mais. O que recomenda para minimizar a intrusão posterior? É difícil, hein? Você teria que fazer mecânica auxiliar para isso. De repente, uso de elástico, trabalhar alguma coisa misturada, tá? Bom, eu quero mostrar aqui, ó, vamos lá, ó, o efeito da deformação do alinhador, o que ele é capaz de gerar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, vamos pensar aqui uma situação hipotética de um dente. Aqui está o dente 15. O dente 15 ele está girado, ele precisa girar mesial para dentro, tá? Rotação no sentido horário, tá? Então a forma do alinhador, logicamente, é a forma do dente no futuro, imediatamente no futuro. Então você tem ali uma desadaptação programada entre a forma do alinhador e a posição que o dente está. Poxa, é assim que os alinhadores funcionam, né? Uma desadaptação programada. Isso pode virar uma desadaptação totalmente desprogramada por conta da deformação do alinhador. Então perceba aqui, ó, que a forma do alinhador é assim. Deixa eu mostrar a próxima imagem. Olha só que interessante. Se fosse para a gente encaixar só no premolar, só no dente 15, olha, ali passivo, né? Só no dente 15. Se fosse possível, tá? Olha o jeito que tinha que ficar, ó, o jeito que o alinhador fica. Isso você poderia pensar também, a ortodontia fixa causa isso, né? Você tem um molar totalmente girado e se você passar o fio nele, ele vai arrastar os prés, né? Seja para vestibular ou para lingual, porque ele tem valor de ancoragem maior do que os premolares, né? Por uma série de questões. Então, veja a deformação que o alinhador assumiria quando a gente encaixar tudo, né, perfeitamente. O que vai acontecer? Olha só que coisa doida, né? Teoricamente, os dentes ali, os molares, eles sentiriam uma contração, do lado oposto, uma expansão e um desvio de linha média nos incisivos ali, um desvio de linha média, uma rotação. Você vai falar assim, poxa, André, mas isso não acontece, tá? Não vejo isso acontecer. Calma. Vamos pensar, o que pode levar a isso não acontecer? Primeiro, o valor de ancoragem desses dentes, dos demais dentes. Então, não é que eles não estejam sentindo esses vetores, eles sentem. A outra questão é eles manifestarem isso,
né? Então esse é um ponto, valor de ancoragem desses dentes. Segundo ponto, o dente melhora. Se o premolar melhora a rotação, concorda comigo que essa deformação diminui? Essa deformação ela diminui e, consequentemente, esses efeitos, esses vetores de efeitos colaterais, eles vão ser menores também. E um terceiro motivo para não expressar isso seria a capacidade do alinhador de se deformar plasticamente, que a gente sabe que isso acontece também de forma rápida. Então, se ele deforma plasticamente, ele perde a magnitude desses vetores de efeitos colaterais, né? Então, graças a Deus, talvez a gente não veja tão fortemente esses vetores, mas lembre-se sempre, esses vetores, eles existem, e a depender de situações clínicas específicas, isso aí pode expressar, tá? Por exemplo, se você tiver colisão nessa rotação, se o dente não melhora, a chance de perpetuação dessa força é muito maior, né? Outra coisa, paciente com problema periodontal ou perda óssea, o nível de ancoragem perde também, né? Obviamente. Então a chance dele se manifestar é maior, né? E se você trabalhar com material que tenha, não se deforme permanentemente, então você tem e essa deformação fica agindo por mais tempo, pode ter os efeitos colaterais, né? E aí, isso vai entrar até em estagiamento, pessoal, porque, poxa, vamos imaginar nessa mesma situação clínica aqui de rotação do pré, se eu quisesse contrair o quadrante 2, tá? Se eu quisesse contrair, estão vendo que a deformação do alinhador é para expandir? Pode ser que a minha contração planejada ela seja ineficiente, ela seja pouco eficiente, né, em relação ao que programou. Tá? Então agora era para abrir os olhos de vocês, porque a deformação ela gera vetores que a gente não compreende. A gente sabe que o sistema está em equilíbrio, né? As forças e momentos são iguais a zero no final, mas o que cada dente sente muito difícil de saber. E pense, isso aqui eu estou falando um dente causando uma deformação. Agora pense você não estagiando, fazendo vários movimentos ao mesmo tempo. Qual que é o tipo de deformação que o alinhador vai aplicar, vai fazer? O que cada dente vai sentir, né? É muito incerto, né? Então eu acredito que, por exemplo, rotação de dentes posteriores, normalmente eu não misturo no estagiamento com movimentos transversais, porque geralmente você vai ter contraposição em algum dos lados, seja no direito ou seja no esquerdo. Então eu faço o transversal primeiro, depois eu vou resolver as rotações, porque são deformações, só vendo aqui o exemplo, vocês sabem que não casam, né? São antagônicas, né? E eu nem estou falando de movimentos antagonistas. Então, isso aí está publicado nesse artigo, tá? Essa questão dos vetores de força surgirem em regiões que não foram programadas. Então, aqui, nesse trabalho, ele comparou 3 situações de rotação de um premolar. Ele sem attachment, ele com attachment só no pré, e o terceiro grupo era attachment no pré e nos vizinhos. E o que chegou na conclusão desse trabalho é que quanto mais attachments ali, maior os efeitos colaterais em dentes que não foram programados. Os outros dentes não programou nada. Os vetores ficaram muito maiores. Então, eu concordo com o Wendel quando ele fala que os attachments eles podem gerar uma desadaptação pior ainda do alinhador com os dentes, tá? Então, é lógico que existem situações clínicas que a gente tem que usar muito bem, aplicar muito bem os attachments, e vai ser a única maneira da gente executar o movimento, né? Mas um attachment, a presença de muitos attachments pode piorar completamente a deformação do alinhador e a gente ter um sistema completamente imprevisível, mais do que ele já é, né? Então, é isso, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu respondi algumas dúvidas
durante a live, mas se passou alguma, por favor, fale agora que eu estou vendo aqui os comentários mais assiduamente. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenha acrescentado alguma coisa. Não sou dono da razão, assim, eu tenho estudado muito a biomecânica dos alinhadores e cada hora surge um novo artigo e a gente tenta descobrir mais coisas, mas ainda há muito que estudar, há muito que aprender. E eu fico feliz de compartilhar com vocês. Vocês sabem que o meu Instagram, eu coloco lá coisas, né? Sempre tento contribuir de alguma forma. E... Oi, Carla, obrigado, viu? Obrigado, pessoal todo, foi top. Você... Obrigado. Nossa, poxa, Cláudia, que honra estar aqui. Poxa, admiro muito também. Cecília, grande amiga. Roberto, parceiro. Jair, poxa... Fantástico, viu, Jair? Você tá aqui. Ó, Macedo, Brunão. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por vocês. Espero ter nova oportunidade no futuro, estar mais perto de vocês, falar sobre algum outro tema. E a gente trocar experiências aí. Obrigado mesmo. Valeu, Adriana. Poxa, Carlos. Muito bom chamar a atenção. Obrigado, viu? Fabinho. Nossa, só todos vocês aí, ó, são inspiração para mim, ó. Eu fiz vários cursos com gente que tá por aqui e eu aprendo muito com vocês, tá? Gente, dúvidas? Eu também tenho um monte de dúvidas, verdade é essa. Mas vamos aprender junto, tá? Vamos aprender junto e contem comigo sempre. Espero vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos encerrar a live e descansar. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigado mesmo. Opa, uma pergunta surgiu. Invisalign, posso dispensar a Tátima por vestibular? Em qual situação? Qual situação, Diego? Você fala no torque? No movimento radicular? No movimento, se for no movimento radicular, eu coloco a Tátima porque para tentar não perder o encaixe no vetor intrusivo. Para vestibularização é um movimento extremamente previsível, tá? Se você só quiser vestibularização, inclinação vestibular, tudo bem, tranquilo, o alinhador faz muito bem. Agora, se você quiser translação, aí saiba que você vai depender de binário, né? De repente seria interessante colocar a Tátima. Porque no binário vai ter o vetor oblíquo, vai ter o componente intrusiva, e aí você poderia perder esse binário se é que vai ser capaz de existir. Certo, Diegão? Obrigado, viu? Você é parceiro. Muito tempo que você está acompanhando aí, há muito tempo. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. Mais perguntas, pessoal? Ou não? Tá tranquilo? Foi um prazer, tá? Vamos descansar. Quem sabe uma próxima oportunidade a gente volta a falar desse assunto que eu gosto tanto, que é a biomecânica, com alinhadores, tá bom? Um abração para vocês, tudo de bom.